Dani Nunes, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, pessoal, bom dia, Mauro. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu fiz 2 dias atrás uma apresentação bastante resumida desse caso para a nossa comunidade aqui, para a nossa audiência, e já tinha dito, olha, virar uma especialista, para não apenas apresentar, como também refletir sobre esse caso que acontece na França. Estamos todo mundo aqui para te ouvir, Dani. Legal. Então, Mauro, eu pensei em fazer algumas considerações iniciais, um pouco com relação ao meu interesse pelo caso, né? Então, assim, como psicóloga e pedagoga, né, eu sempre estudei muito e me interessei nas minhas pesquisas por pessoas em contextos de vulnerabilidade, né? E o tema, para mim, do sofrimento psíquico é sempre muito central, tanto no trabalho clínico e também na escola, né? E tem um cara, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um psicólogo russo bastante famoso hoje em dia, que é um grande nome da teoria histórico-cultural, que se chama Vygotsky, que dizia, e eu acho que esse caso nos traz esse nível de reflexão, que uma vivência radical, né, uma experiência traumática, pode alterar todo o curso do nosso desenvolvimento e da nossa personalidade, né? O nome russo para esse tipo de vivência radical é perejivane, que vem do verbo perejivar. O que é isso? Né? É atravessar uma vivência profunda, um tipo de catarse. Então, quando a gente experimenta assim, essas vivências de luto, violência ou assédio, né, seja físico, sexual ou simbólico, né, o nascimento de um filho ou mesmo um casamento, né, todas essas experiências muito fortes, os nossos papéis sociais, aqueles que estabilizavam a nossa relação com o mundo, né, a forma como a gente se via e era visto, eles são profundamente alterados. E isso provoca um tipo de curto-circuito. É um choque, uma mudança na personalidade, não diria uma mudança na estrutura da personalidade, mas uma mudança na forma como a gente organiza nossa relação com o mundo e com nós mesmos, né? São conflitos que a gente experimenta nessas posições que a gente ocupa, e ele vai dizer, nessa mesma linha, num outro texto, que o nosso psiquismo é dramático. A gente vive esses choques, essas contradições que vêm da nossa vida concreta. Uhum. E ele vai dizer uma coisa que é muito importante nesse caso, tem muito a ver com o que você falou no início. Esses dramas, eles não são algo da ordem exclusivamente individual ou subjetiva. Ele tem origem nas relações sociais. E aí, quando ele fala das relações sociais, nos sistemas sociais que a gente está inserido. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o sofrimento, ele é político, ele é social e ele nasce na vida concreta. E é isso que a gente vai discutir aqui nessa questão da Casa Mazan, que é o casal Gisele Pelicot e o seu ex-marido, ela faz questão de dizer que é o ex-marido, Dominique, que acende assim para a gente, né, um alerta máximo sobre o que é a violência na contemporaneidade. Então, o que eu queria aqui pensar junto com vocês é tentar entender o que ocorreu naquela casa e que aquilo que ocorreu não é fruto somente daquela casa ou dessas pessoas, mas é também um sintoma, um fenômeno social que está muito ligado à precarização da condição humana e de suas relações, o adoecimento psíquico na sociedade capitalista contemporânea, com a radicalidade e a violência das políticas neoliberais ou ultra-neoliberais, como a gente tem visto, inclusive, no Brasil, da barbárie e de uma forma histórica que se fortalece nas práticas ultra-neoliberais, que tem a mulher pelo viés da propriedade e, portanto, a sua própria objetificação. Né? Então, é disso que nós vamos falar agora, então, né? Do caso da Gisele Pelicot, do seu ex-marido, Dominique, dos filhos e de toda essa situação acontecida na pequenina cidade de Mazan, que envolveu, são 6 mil habitantes, não apenas Mazan, mas as cidades ao redor. Exatamente. Conta então, para nós, Dani, por favor. Vou tentar contar. Eu até anotei algumas coisas, Mauro, porque é muita informação, né? Então, eu vou tentar ser bem didática com o público.
Os dados que eu vou compartilhar com vocês, então, eu pesquisei e foram apurados de um canal de Pippa Reddington do YouTube. Ela está acompanhando o caso da seguinte forma: ela traz trechos da jornalista Marion Dudebruy, que está dentro da sala do tribunal no julgamento. Beleza? Pippa lê os trechos mais... Ou seja, o julgamento está acontecendo nesse instante lá na França. Nesse instante, exatamente. Ela lê os trechos e a gente discute, e ela discute com o público, a gente fica sabendo o que está acontecendo dentro da sala. Então, o processo começou em 2 de setembro e ele deve durar até meados de dezembro, né? E o que ocorreu? No dia 12 de setembro de 2020, há 4 anos atrás, Dominique é surpreendido por um agente de segurança do supermercado Leclerc, que é um atacadão, um supermercado grande na França, através de uma videovigilância. O que ele está fazendo? Ele está filmando as saias de várias clientes sem o conhecimento delas. O segurança, então, chama quando ele está na 4ª vítima. Ocorre uma discussão entre eles e a polícia é chamada. Bom, a polícia leva Dominique imediatamente para avaliação psiquiátrica e os policiais tomam o computador e o celular dele. Beleza? Depois da investigação preliminar, que dura uns meses, o computador revela trocas no site de namoro que se chama Coco GG9, que foi fechado agora em junho deste ano, de 24. Site de namoro. Normal. Não estamos falando de Deep Web, é site de namoro. Isso, site de namoro. Eu não conheço muito, mas, enfim, esses que ficam abertos na internet, né? O que faz Dominique? Ele convida... Então, se eu entendi bem. Então, ele está lá filmando as saias das mulheres, muito provavelmente embaixo das saias das mulheres. Isso. Quando alguma delas reclama, chama a polícia, o cara vai preso. Não. Elas não reclamam, elas não percebem. É um vigilante que começa a perceber o movimento estranho e suspeito dele no mercado e na 4ª vítima vai na direção dele. Entendi. Entendeu? Ele faz de uma forma que as mulheres não percebem. Impressionante. E aí, a polícia, então, apreende o celular e o computador. Eu já adianto para vocês. Os policiais não acreditaram no que viram nesse computador, né? Foi um negócio muito chocante para eles. Gente que está acostumada a ver violência e cenas dramáticas a vida inteira. Um negócio assim, inacreditável. Né? Os policiais ficaram efetivamente muito chocados. E o que ele fazia? Então, o que aparece nos arquivos do computador? Então, ele entra nesses sites, né, nesse site, Cucu, e ele convida estranhos a estuprar sua esposa, inconsciente, sob o efeito de altas doses de lorazepam. Ele chegou a ministrar 7 comprimidos numa noite. Ele administra os comprimidos sem ela saber. Depois, misturava com a comida. Misturava com a comida, provavelmente, né? E depois ele assiste os vídeos desses estupros. Esse tipo de violência se chama submissão chimique ou submissão química, que é uma prática que a gente conhece aqui no Brasil como, um exemplo, o Boa Noite Cinderela. Em 2 de novembro do mesmo ano, na delegacia, Gisele Pelicot, com 70 anos, toma conhecimento do ocorrido. Por quê? Porque ele guardava todos os vídeos neste computador, numa pasta. Durante 10 anos, ela descobre que ela foi barbaramente estuprada. Dominique tinha esta pasta no computador contendo todos os materiais do abuso, vídeos e fotografias meticulosamente organizados. A pasta se chamava, curiosamente, Abuso. São 92 estupros ocorridos na casa do casal, que já estava há 50 anos casados. Gisele, durante esses 10 anos, reclamava de dores ginecológicas, ausências, apagamentos, perda de memória e muita fadiga.
a estratégia para atrair os estupradores era organizada por Dominique no próprio site. Então, ele chegava na sala de encontro virtual, que é a mais aberta, e depois ele levava alguém para uma sala privada e negociava o estupro. Depois disso, depois que esse arranjo era feito, não há troca de mensagens entre os negociadores, nem mesmo vídeo, porque o objetivo dele era, obviamente, não deixar provas. Ficava tudo naquela sala, que depois era apagado, não tinha troca de mensagem por WhatsApp, nem nada disso. Nada. Só tem um dos acusados que tem trocas de mensagens. Os outros não, mas depois eu explico por quê. Entre 2011 e 2020, só para vocês terem uma ideia, e aí realmente é um horror, são 92 estupros que foram cometidos contra a Gisele. A polícia contou 83 estupradores em potencial. 54 foram identificados. O marido da vítima era um dos estupradores. E ele também é acusado de tirar fotos íntimas e de praticar atividades inadequadas com suas filhas e netas. Mas, Dani, professora Dani Nunes, quem é esse cara? Dominique Pelicot. O cara era um monstro, era um cara que estava lá à margem da sociedade, tinha sido preso. Quem é o sujeito? Então, não, né, Mauro? Isso aqui, ele não era um monstro, né? Trata-se de um homem branco de 71 anos, nascido no interior da França e da classe operária. Ele é filho de Denis, que é descrito por ele mesmo, pelo próprio Dominique, como um pai, aí eu abro aspas, duro, severo, autoritário e sem amor, fecha aspas. Dominique, na infância, testemunhou a violência que o pai infligia à sua mãe Juliette e, antes de viver com Denis Pelicot, ela teve 2 filhos com o próprio irmão. Dominique Pelicot abandonou a escola na 7ª série, o que não é muito comum mesmo naquela época na França. Entrou muito cedo para o mundo do trabalho, nos canteiros de obra. Aos 17 anos, ele se torna eletricista, ou ganha um certificado de eletricista. E, em 68, ele conheceu Gisele em uma empresa e se casou com ela 2 anos depois. Eles tiveram 3 filhos, Davi, Caroline e Florian. No final da década de 80, ele descobre a infidelidade de sua esposa. Quando ela confessou o caso extraconjugal, foi a única vez que ela mesmo diz que ele foi violento, né? Enfim, ele ficou contra a mulher por um tempo, voltou ao casamento, eles reataram. Tem aí 2 elementos importantes. Ele tem uma acusação, mas que não é formal, ou uma tentativa de estupro em 1999, que a gente não entende muito bem ainda, eu ainda não cheguei a apurar esse dado. E ele tem, durante a sua juventude, isso eu já consegui apurar, ele observa, ele é obrigado a ver um estupro coletivo de uma pessoa deficiente. Tá? Sobre isso, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ter mais detalhes. Bom, a gente sabe, né, que Dominique Pelicot descreve a si mesmo como vítima de estupro cometido por um enfermeiro em uma clínica quando ele tinha 9 anos. Então, ele tem um histórico complexo com a questão ligada à sua vida sexual. A gente sabe, né, enfim, que os estupros em idade entre 9 e 13 anos, eles, sem dúvida, contribuem para essa alteração profunda na dinâmica íntima e pode, sim, né, do ponto de vista psicológico, causar divisões, clivagens, dissociações que às vezes não aparecem naquele momento, mas vão ter uma repercussão na vida adulta quando o homem tem uma vida sexual madura. Momento dessa que você falou lá, do Vygotsky, da Perigivani, né? É algo que muda completamente a vida da pessoa. Sem dúvida. No caso das crianças, elas muitas vezes não conseguem nem entender direito o que está acontecendo, né? E por isso, às vezes, elas se sentem culpadas, né, por aquilo que elas acham que é inadequado, que elas não sabem falar, enfim. Mas, veja bem, eu quero dizer isso, mas nem todo mundo que sofre um estupro ou uma violência nessa idade vai se tornar um estuprador. Não é isso, né? Essa análise direta e selvagem não é uma análise psicológica.
Mas o fato é que a gente não pode negar que o impacto dessa vivência na subjetividade de uma criança é devastador, né? E a Gisele Pelicot? Então, a gente sabe muito pouco dela. É uma mulher de 70 e poucos anos, casada com Dominique Pelicot. Em razão dos inúmeros estupros, ela contraiu 4 doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HPV, né? Muitos dos estupradores não usavam preservativos. A sujeição química colocou a vida dela em risco, sem mencionar, né, os riscos à sua vida diária em função desses lapsos e desses apagamentos. Tem uma situação em que ela parece que bate o carro em função de um apagamento que ela tem. E os psiquiatras que acompanharam e fizeram a atuação, a prevenção e o acompanhamento clínico dela durante o processo dizem que ela viveu uma condição, abre aspas, de quase coma. Então, assim, a avaliação psiquiátrica feita durante esse processo prévio ao julgamento diz que a descoberta de que ela havia sido abusada enquanto estava dopada causou um grande trauma psicológico. E assim que ela tomou conhecimento dos fatos, ela pediu o divórcio e saiu de casa. E quem são esses caras? Os estupradores ou a quadrilha de estupradores que atuou junto com o Dominique Pelicot? Aí a coisa vai ficando pior e mais assustadora, né? São todos estão presos, né? Eram homens comuns, com idades entre 26 e 73 anos, todos da mesma região que o casal. E aqui é importante dizer, né, que não há, então, um corte geracional. Nós estamos falando de 20 a 70. Os acusados não tinham doença mental, mas eles apresentavam, segundo o registro médico-psiquiátrico que eu tive acesso, um certo sentimento de onipotência sobre o corpo das mulheres. Alguns são aposentados, outros bombeiros, soldados, agentes penitenciários, conselheiros municipais, ou seja, gente que a gente encontra todo dia, né? Vários, isso é importante, já haviam sido condenados por violência doméstica ou estupro. Até agora, 13 pessoas, 13 acusados já estão depondo. São 54. A gente ainda não tem o perfil global dos estupradores. O perfil que eu estou apresentando... Teve 84, a polícia identificou 54 e desses 54, 13 já depuseram no tribunal. Então, eu estou analisando... o perfil... Com a Gisele assistindo tudo, tá, gente? Tudo. Então, eu estou analisando muito o perfil a partir desses 13. Tá? Pode ser que a gente tenha algumas mudanças, algumas surpresas. Então, o que a gente tem aí? Que eles já haviam sido condenados por violência doméstica ou estupro, pelo menos 8, 9 de 13, né? E eles tinham um histórico de abuso de álcool, de exposição à pornografia, à violência sexual, ainda muito precoce, ainda muito na infância tenra, né? E eles, então, são flagrados durante o julgamento com essas questões. Eles têm que falar dessas situações. O que me chamou muita atenção e que para a gente é um grande problema, porque fica muito escondido nas discussões políticas que a gente faz, é o vício de todos, e aí o policial relata isso com muita preocupação, todos são viciados em pornografia. Foram encontradas grandes quantidades de imagens de pornografia infantil durante toda a investigação que pertenciam aos acusados. Alguns, inclusive, relatam verem filmes pornográficos com seus filhos. Assistiu filmes pornográficos com os filhos do lado? Exatamente. Então, assim, é muito assustador, né? É realmente... Bom. E esse é um tema, né? É um tema que não está em cima da mesa, não, né? A gente tem bets, a gente tem uma série de temas, mas a questão do acesso à pornografia, do vício, porque é um vício também, né? Pornografia. E eles falam disso, eles falam, eu não conseguia parar, eu já não sabia mais o que fazer, aquilo tomava conta da minha vida, enfim. O que a gente sabe até agora... O que eles falaram até agora no tribunal? Então, eu vou tentar, assim, gente, a partir de agora a coisa vai ficando muito feia, muito ruim,
eu vou expor para vocês, porque eu acho que é importante a gente tornar público. Ramsus é o primeiro a depor. Então, ele é um senhor que violentou a própria esposa várias vezes, depois que aprendeu com Dominique Pelicot como fazer a submissão química. Ele não estupra Gisele, ele estupra a própria mulher. Ele, inclusive, foi surpreendido em uma dessas ocasiões por sua esposa, em uma noite, porque ele não dava os 7 comprimidos, ele só dava 3. Então, numa das noites, ela acorda. E ela vê o Ramsus e o Dominique no quarto, e ela não entende nada, e está meio drogada, e fala assim, pergunta, bom, o que esse homem está fazendo aqui? E ele diz, veio tirar fotos das suas partes íntimas. Um outro acusado diz que vai até a casa e percebe que o cenário é estranho, ele nota que Gisele está drogada e sai da casa do Dominique correndo, mas diz que não avisou a polícia por vergonha de ser descoberto. Ou seja, o Dominique era um tutor desse Ramsus para ensiná-lo a estuprar a mulher e construir um cenário igual ao dele. Exatamente. Cacete. Esse segundo acusado, que sai da casa quando saca que a Gisele tá drogada, ele vai ser depois descoberto pelos policiais que encontram contradições no testemunho dele, mostrando fotos do estupro que ele cometeu. Ele não tinha vídeo, ele tinha fotos. Bom, um terceiro acusado informa que durante o estupro, Gisele começa a sentir uma falta de ar. E aí o tal do Dominique, né, fala, deixa ela respirar. E aí ela imediatamente começa a roncar. Então, fica claro que ela está dormindo. Por que isso é importante? Porque muitos dos acusados vão afirmar que se tratava de um jogo sexual que Gisele fazia parte do cenário e consentia. Então, eles vão defender que não se trata de estupro, porque eles pensavam que havia um acordo do casal. O quarto acusado, por exemplo, para quando percebe que Gisele também faz um barulho. E aí o Dominique fala, olha, não pode fazer barulho. Em um dos vídeos, Dominique parece assumir um papel meio de diretor. Ele cria o cenário, dirige a cena do estupro e vai dando ordens ao convidado, entre aspas, sobre como ele deveria conduzir a cena para ter um objetivo estético que ele desejava que fosse desenvolvido e também para não acordar Gisele. Uma coisa que me assustou muito foi que um dos acusados, por exemplo, faz um sinal de vitória, assim, no vídeo antes do estupro. Então, o que também... Tudo choca, né, nesse caso. Os estupros ocorriam com mais de um homem na cena, muitas vezes. As imagens também eram uma forma de registrar o ocorrido para ameaçar os homens que haviam frequentado a casa, caso eles decidissem denunciar a polícia. Às vezes, por exemplo, ele dizia que Dominique estava bêbada. E algumas vezes ela estava tão inconsciente que ele tinha que segurar a Gisele, para que o estupro pudesse ocorrer. Tem um dos depoimentos que os estupros são consecutivos, 5 em uma noite, por 2 ou 3 dias. Nossa. Em um outro vídeo, são múltiplos estupros, e aí Gisele parece exausta, diz um dos acusados. Em um dos vídeos, olha, isso é um horror, o próprio Dominique marca com uma caneta no corpo da Gisele a seguinte frase, eu sou um FDP submissa. Os acusados diziam que não sabiam que estavam sendo filmados. Impressionante. A gente tem relatos de estupros coletivos, sim, aos montes aqui no Brasil, né? Importante, não é uma coisa lá, os franceses pervertidos, não. Aqui no Brasil, estupro coletivo é uma prática, né? É uma prática aqui no Brasil. E quem são esses caras? Quem são efetivamente esses estupradores, Dani? Então, em geral, né, o que eu tenho até agora catalogado assim para pesquisa são famílias operárias com histórico de abuso de álcool, violência sexual, como eu disse anteriormente, exposição precoce às vivências sexuais ou eróticas, né?
histórico e adicção em pornografia. E interessante, muitos homens começaram a desenvolver a adicção por material pornográfico, não foi na juventude nem na adolescência, foi depois dos 40 anos. Interessante, hein? Né? E o que mais a gente sabe deles? Né? Eles possuem, né, isso na avaliação psiquiátrica, dificuldades para regular suas emoções. Muitas vezes os homens não permitem expressar seus sentimentos, eles vão ficando ao longo do desenvolvimento distorcidos, isso vai gerando uma situação de muita repressão, de agressão ou de impulsividade, né? A gente também observa tendências muito egocêntricas. Muitos acusados, por exemplo, perguntavam: como eu podia imaginar que um homem pode fazer esse tipo de coisa com a esposa que é a mãe dos seus filhos? Bom, olha que interessante aqui, né? O jeito está indo lá estuprá-la. Exatamente. Quer dizer, se fosse outra mulher, não teria problema. Mas como assim? Ela sendo esposa, mãe dos filhos, né? Então, assim, veja bem, eles têm uma aparente coerência, né? Um certo julgamento moral externo, aparente. Afinal, realmente, não é esperado que um homem negocie a sua esposa como quem negocia uma mercadoria. Aliás, o ponto aqui para mim não é esperado que ninguém negocie ninguém, né? Um homem negociar qualquer outra mulher. Mas, enfim, a partir da narrativa deles, a gente percebe o traço narcísico que ignora completamente o outro, que está na sua frente, que é a própria Gisele, que está escutando isso lá no julgamento. Eles não se veem na posição de quem cometeu um crime. Eles vão tentando usar justificativas, né, para ignorar as suas próprias responsabilidades. Então, eles vão, né, se desidentificando com o crime, trazendo um certo distanciamento. Né? Eles evitam concluir que estavam estuprando, por exemplo, uma pessoa morta, que era o que acontecia, ela estava inerte na cama. Né? Tem analistas que vêm discutindo isso muito na relação da necrofilia, enfim. Tem uma série de questões aqui que estão perpassando esses depoimentos. Imagina que durante o julgamento, antes do julgamento, ela já tinha visto as cenas que a polícia tinha mostrado. E durante o julgamento, a Gisele, ali vocês estão vendo ao lado dela a filha, né? São 2 filhos homens e uma mulher, a Caroline, né? Que também que apareceram fotos dela, né? Nua, e não se sabe, mas há a hipótese de que ela também tenha sido estuprada. Então, vocês imaginam ela, a filha, os filhos, tudo isso testemunhando em pleno julgamento, né? Em pleno casamento também. Professora Daniele Nunes, professora do Instituto de Psicologia da UNB, tá? Então, acompanhando e estudando esse caso francês, que primeiras conclusões já dá para ter desse caso? Então, primeiro, assim, né? Eu queria falar de uma maneira geral, assim, né? O que eu tenho pensado ainda são reflexões preliminares, não tem nada muito conclusivo, é que a gente tem aqui a ideia, né? De que o outro precisa te servir. Mesmo que isso signifique drogá-la para chegar ao seu objetivo, que é o prazer sexual, né? Esse apagamento total do sujeito, que neste caso é o apagamento da mulher, da Gisele. No caso de Dominique Pelicot, há indícios de um quadro clássico de psicopatia, com requintes de perversidade, né? Os psicopatas não são iguais, não funcionam de forma igual, mas no caso do Dominique a gente vê requintes de perversidade. Ao meu ver, um crime seriado. Para mim, ele é um estuprador em série e tem, na submissão química, a sua principal metodologia. Um outro elemento importante é a sua ação previamente planejada. O método para atrair os estupradores sem deixar rastro. A coleção de fotos e vídeos coroa o transtorno, né? Dominique usa a sua coleção como prêmios e prazer em dominar, oprimir e subjugar o outro. Mesmo os outros estupradores, porque ele intimidava com esse material, né? Se eles fizessem alguma denúncia. Esse quadro, então, vai revelando toda uma desagregação afetiva, sem dúvida, e, portanto, psíquica do Dominique. E o próprio Dominique diz no tribunal:
ele fala assim, eu achei muito interessante: não nasci um perverso, tornei-me. Para mim, essa fala de Dominique é a chave para a gente pensar esses quadros aberrantes de violência e sua relação com a nossa vida hoje. Agora aí, Dani, há uma alegação que, não sei se os advogados lá estão usando, mas aqui é muito comum, que ele é um doente. Ou seja, na prática, ele é um inimputável, porque ele é doente, quase que ele não sabia o que estava fazendo. É por aí, é aceitável isso? Então, lá na França, eles não estão levando a discussão para esse lugar. Não. Não, tanto é que ele assume o que ele fez, que ele teve consciência. O tempo todo, os advogados já organizaram o ponto principal do argumento de que não se trata de doença mental e de que o transtorno não explica. Lá na França, eles não explicam essa ação, não explica o crime, não há um nexo causal entre o transtorno e o crime. Agora, interessante observar, né, que ele assume esse lugar, né? Eu sou responsável, eu fiz. Mas quando você vê os vídeos, ou quando você lê sobre os vídeos, que ele está vendo lá no julgamento, ontem eu vi uma descrição da Pipa sobre isso, parece que existem dois universos. O universo que ele exterioriza, então ele fala, eu fiz, eu estou errado, quase que como um discurso pronto, que não é compatível com as cenas. Porque nas cenas é como se ele mostrasse um outro lado. Então, veja que as clivagens entre o mundo exterior e o mundo interior, nele e nesses outros acusados, essa dissociação ou essas desagregações entre o externo e o interno, entre aquilo que eu mostro para o outro e aquilo que eu penso internamente, são muito profundas, né? São muito contraditórias. Um outro ponto também que eu queria chamar a atenção, até porque eu acho que é importante, Mauro, a gente começar a abrir, né, essa discussão, é sobre a própria submissão química. Assim, todo esse histórico do perfil dos acusados e do próprio Dominique, a gente vai vendo uma cultura do estupro, a gente vai tendo elucidado uma formação tóxica da masculinidade moderna e contemporânea. A gente vai tomando contato de uma forma violenta com o machismo em sua forma mais brutal de opressão, porque pela submissão química você coloca o sujeito inerte em total posição de objeto e propriedade. Então, na verdade, isso aqui remonta, assim, está sendo considerado na França como um crime histórico, um dos mais graves da história da França. A melhor expressão artística, para quem aí gosta de filme, que nos coloca sempre nessa tensão, né, arte e vida, com o problema da submissão química, é a série que os mais velhos já devem ter visto, Twin Peaks, do Mark Frost e do David Lynch, de 1990. Laura Palmer é estuprada pelo pai, que a droga antes dela ir dormir. Não sei se vocês se lembram dessa cena. O pai, ele aparece como uma cara de índio, uma cara indígena. Vocês lembram disso? E, na verdade, é ela que não consegue ver o pai porque está drogada. E, provavelmente, isso eu fiquei em dúvida ontem, mas ele é também o seu assassino. Ele mata a filha. O uso de drogas para, então, induzir essa alteração do comportamento do outro, tornando-o vulnerável, é muito mais comum do que a gente pensa. É um acontecimento que invade insidiosamente o cotidiano do cuidado de pessoas com deficiência, doentes mentais, idosos, meninas nas boates, crianças, adolescentes. E a principal característica desse tipo de crime é a ausência de materialidade. Muitas vezes a gente demora a descobrir se é que a gente consegue descobrir, se a gente foi ou não submetido a um tipo de violência química. É uma violência que, como eu disse, né, ela é muito sorrateira, ela não deixa marcas no corpo. Para saber se você foi submetido a uma situação dessa, você precisa do quê? De vídeos, de fotos, né, de alguém que viu o cara botando a droga,
que normalmente ele não deixa ninguém ver, exames toxicológicos, Então, mas aí essa é um modo de agir desses criminosos, né? Que vem dizer o seguinte: não, mas eu não posso ser acusado. Onde está a materialidade da acusação? Não tem prova. Pois é. E aí, assim, é muito sério, porque no caso da Gisele, né, a mulher fica numa condição completamente inerte. Por exemplo, quando você intencionalmente vai dando bebida numa festa, na noitada, para uma mulher, para ela fazer o quê? Para ela ficar mais soltinha, mais inconsciente, para ela ficar mais fácil de você levar, né? Tem um pouco esse discurso machista, né? Isso é uma submissão química. Se você tem a intencionalidade, isso está sendo muito discutido na França, porque eles estão inclusive, alterando a legislação. Se você tem a intenção de diminuir, por meio de uma droga, por meio de uma substância, a atenção e a percepção do outro, tornando-o mais vulnerável para aquilo que você deseja fazer com aquela pessoa, isso é uma submissão química. Isso é um crime. Perfeito. E aí, teve uma questão, assim, que eu ficava, assim, me perguntando, né? Porque é muito comovente, né? É muito difícil você assistir os depoimentos, as discussões. A filha escreveu um livro que se chama Je cesse de t'appeler papa, que é Eu paro de te chamar de papai, de te reconhecer como meu pai, né? Eu ainda não consegui comprar esse livro. Eu fico me perguntando como é que isso pode acontecer por 10 anos, em pleno século XXI. Né? E aí, eu queria compartilhar isso um pouco com vocês, sabe? Gisele é uma pessoa única, irrepetível e singular, né? Mas eu também sou mulher, né? Nós também nos colocamos, somos marcados pelo discurso dela. Algo que ela viveu diz sobre nós. Mas diz também sobre os homens, sobre as fragilidades, as toxicidades aprendidas por gerações e gerações sobre o que é ser homem. Uhum. Essas histórias, né, é tipo um novelo, assim, são todas entremeadas, são contraditórias, né? Dominique não acordou um dia chateado e decidiu: ora, estou muito entediado, vou dar sonífero à minha mulher e oferecê-la para estupradores coletivos. Não foi assim que aconteceu. A coisa tem uma história larga, mais ampla, de séculos, né? Que vai se somando. Foi isso que eu fui pensando. Há inúmeras práticas sociais que, historicamente, a gente foi naturalizando. Práticas sociais mercantis que a gente tem participado durante séculos e séculos, quando a gente vende e compra escravos, quando a gente vende e compra mulheres e crianças, quando a gente vende e compra órgãos. Por que vender e comprar órgãos é um crime? Né? É uma expropriação do outro. Né? Então, nós fomos, historicamente, submetidos a essas práticas que eu chamo de práticas de colonização do eu. Uhum. São práticas de colonização de territórios, mas são práticas de colonização da própria subjetividade, que vão registrando em mim, em você, em todos nós que estamos aqui conversando, lá nas nossas entranhas mesmo, o total apagamento que é possível de existir do outro. Uhum. Né? Então, a criação de Dominique, que é uma criação, ele inventou esse método, não decorre de uma doença mental. Ele é uma pessoa que cria a monstruosidade. Porque todos nós, seres humanos, somos capazes de criar planos monstruosos de aniquilar o outro para obter qualquer tipo de vantagem. Mas a monstruosidade, então, ela é histórica, né? Que vai se perpetuando nessas formas de opressão. Né? Agora, aí é o seguinte, né? Está lá a França revolvida, né? As entranhas francesas sendo postas à luz. A sociedade francesa que sempre desprezou lá os Estados Unidos, que considerava a sociedade puritana, né? Sempre ridicularizaram o movimento Me Too,
das atrizes americanas estadunidenses que denunciavam os estupros cometidos pelos diretores, homens, né, ao longo das filmagens. Não, mas isso é uma sociedade puritana, eles são todos infantilizados. Nós aqui, franceses, somos adultos, nós somos acima disso. Aqui não acontece essas coisas, não. Nós temos relação de adultos, relações muito mais complexas. E aí vem à tona esse caso, né? Né? Mas aí, né, Mauro, são os mesmos franceses, né, que colonizaram a África. São os mesmos franceses que fizeram o que fizeram com a Argélia. São os mesmos franceses que, na prática cotidiana, muitas vezes, e aqui a gente não está generalizando o francês, né? Mas é um país que tem na sua história uma história de colonização, uma história de apagamento do outro. E mesmo nas suas práticas, né? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito ligada à cultura francesa, à língua francesa. Eu tenho nós, né? O patrimônio cultural da história ocidental deve muito aos franceses, coisas maravilhosas aprendemos com os franceses, mas nós temos que ver também que nem tudo que a gente aprendeu foi bom e que há questões raciais complexas na França. O problema da imigração é grave. Não é um detalhe, não é uma questão só econômica. Sim. Né? Eu gosto sempre... E a coisa vai trazendo à tona, né? Aí você vai lá, né? Isso não é novo, né? O Gérard Depardieu, que era um monstro sagrado do cinema francês, o estuprador em série. Agora, atrizes francesas começando a denunciar diretores que as estupravam também. Né? Tem esse caso aqui que explodiu agora, no final do ano passado, chocante, né? Desse senador, deixa eu pegar, até anotei o nome dele aqui, o nome dele é, deixa eu ver aqui, senador Joël Guerrian, do Partido Horizontes, de direitas, ele é parte da coalizão do Macron, lá, integra a coalizão do Macron, que ele convidou essa mulher que está aí, que é uma deputada, também de outro partido de direita, que é o Mouvement Démocratique, Sonrine Josso, convidou ela para a casa dele e tascou-lhe um Boa Noite Cinderela. Ela foi tomar champanhe, ela disse que estranhou o gosto da champanhe e que parecia que estava estragada, e ela começou a se dar conta que estava perdendo o controle e fugiu. Depois pegaram os copos de champanhe e tinha resíduo de vários soníferos lá dentro. A história verdadeira, muito espantosa também, mas reveladora, né? De que não é assim uma coisa... o caso do Pelicot é um caso que está totalmente fora da curva na relação entre homens e mulheres na França. Não é bem assim, né? E agora, na França, a gente está tendo vários talk shows com pessoas falando da submissão química. Essa mulher, por exemplo, ela está mudando a lei da submissão química. Ela está propondo uma nova lei e está colocando isso numa discussão mais ampla. E nisso, os franceses são outras coisas, uma outra coisa que a gente aprendeu com os franceses, apesar da gente não ter aprendido muito bem. Eles discutem profundamente tudo. Eles, quando são colocados diante das próprias contradições, eles não fazem de conta que não está acontecendo. Eles vão para a rua. Eles vão para a rua, eles vão para o chão da terra, eles vão para a televisão e as pessoas falam, as pessoas se expõem. E isso também é importante, né? Porque na medida que você fala, a coisa começa a ganhar um lugar de uma consciência política. Por isso que eles são tão politizados, né? Isso é bom, né? Isso é importante. Isso tem sido um ganho não só para a França, mas para todo mundo, né? Agora, aqui, Dani, no Brasil, a gente vai ter... Porque a França é um país colonizador, colonialista. Nós somos um país colonizado com a presença do colonizador aqui dentro, exato, com a cultura do colonizador como cultura dominante, com a reprodução da cultura do colonizador dentre as colonizadas e colonizados. Então, parece que o caso brasileiro é ainda mais complexo e aterrador do que o francês, né? Porque todas essas subdeterminações, múltiplas determinações, elas vão ficando cada vez mais graves de serem discutidas e problematizadas e descobertas quanto mais o país é mais dependente e mais pobre, né? Então, assim, quantas vezes, Mauro, a gente não ouvia assim, ele aplicou um Boa Noite Cinderela e a gente
nunca deu muita vez para esse debate. Nem voz, nem vez. Quantas vezes você ouviu ou você viu uma reportagem sobre Boa Noite, Cinderela? 1 ou 2 vezes na sua vida. Não, e foi naturalizado. Sempre se tratou com risinhos o Boa Noite, Cinderela. Exatamente. Sempre. Porque era uma coisa ligada aos transgêneros que sofriam isso. E às mulheres. Né? Era isso. Era muito estigmatizado. Mas veja bem que o que ela traz aqui é uma questão de uma complexidade social enorme. Eu sempre fico me perguntando como é que esses homens, nós estamos falando de 84 até agora, um dia decidiram que iam ter prazer com uma mulher drogada deitada numa cama. Aqui há uma... Dani, não teve um filho da puta, com perdão da palavra, que falou, não, eu não vou participar, vou denunciar na polícia. Não teve um, Dani, nenhum. E outra coisa, o que eles falam? Porque eles são questionados no tribunal sobre isso, que eles tinham vergonha, porque eles iam ser descobertos e a tara, entre aspas, que eu não gosto nem desse nome, enfim, a adicção ia ser descoberta. Então, veja, como a gente pode naturalizar uma questão dessa? Não era assim, 5, 10, o que já seria um absurdo. Nós estamos falando de 84 por 10 anos em diferentes idades. E eu fiquei muito preocupada com o número de pessoas jovens. Isso quer dizer que o debate que a gente tem feito sobre os direitos das mulheres, dos povos mais oprimidos, dos negros, das questões étnicos raciais, todas essas questões não está chegando nos espaços formativos como a escola. Não está chegando. Ou se está chegando de uma maneira completamente artificial e anacrônica. Porque, vejam, não é, eu consigo entender, não justificar, mas eu consigo entender que um cara que nasceu lá na década de 60, 50, tenha entendido a sociedade por um viés mais machista, mais conservador do que hoje. Mas um menino de 20 é muito complexo. Que teve acesso à educação, porque na França a gente tem acesso a uma educação, uma saúde de qualidade. É verdade, porque eu conheci, eu sei como é que é. Mas o que está acontecendo? O que não está? Quais são as peças que não estão se encaixando? Não, e é outra, né? Não são homens da exclusão francesa. Você não está vendo lá argelino, você não está vendo africanos de uma maneira geral, você não está vendo árabes. São todos franceses da gema, né? Que é o bombeiro, é o conselheiro. Isso, franceses da gema ou de segunda geração de famílias nascidas na França. Pois é. E aí, né, Mauro, é importante a gente dizer, né, a coragem dessa mulher, né? Sim. Porque ela podia e ela teria o direito de manter todo o anonimato e sigilo do processo. E ela queria isso inicialmente. Depois, a gente não entende muito bem, porque eu acho que ela foi tendo também acompanhamento terapêutico para entender que falar ia ser importante para ela e também para tornar público esse crime. E, sem dúvida, ela está tendo muito apoio, ela está agradecendo muito o apoio, né? E o que ela faz é realmente desvendar para a gente um tema, um debate que a gente não podia imaginar que era tão urgente, né? Então, assim, de novo, as mulheres protagonizando as problematizações mais profundas, né? As questões, as tensões mais profundas da nossa sociedade contemporânea. Está tendo várias manifestações, né, lá na França. Várias manifestações. E olha que dramático isso, esse cartaz em de uma manifestação, viol, um estupro, todos os 6 minutos, a cada 6 minutos. É a mesma periodicidade dos estupros aqui no Brasil, a cada 6 minutos. Exatamente. Impressionante. 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 Ela tem sido cercada de carinho quando sai, recebe flores, é aplaudida por onde passa, realmente há um cerco de acolhimento e carinho. Agora, Dani,
Você trouxe uma questão, ainda a última antes de te devolver para encerrar, e aí vou ver, tem chat, superchat aqui, que é assim, uma questão fundamental é a falta de materialidade, né? Lá no caso o cara gravou e tudo, então, né, tinha total materialidade, mas você falou, o processo de submissão química a que as mulheres são submetidas para o estupro, em massa, né, a gente sabe disso aqui no Brasil, os Boa Noite Cinderela, não deixa vestígio, não deixa marca. E uma característica, o próprio STJ diz isso, que uma característica desse tipo de crime é não deixar marca, ele é feito, né, sem haver provas materiais e sem testemunhas, porque é feito em ambiente secreto. E aí, como é que ficam as mulheres? Cara, não fica, né? Esse é o ponto, né? As mulheres e todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. E veja que eu acho importante dizer assim, e na maioria das vezes, mulheres, tem um movimento All Men na França, que é um pouco isso, eu ainda não entendi ele completamente, mas é de ir conscientizando as mulheres sobre os cuidados que ela precisa ter nas suas relações com os homens para se proteger. E aí, esse movimento tem muita atenção para não estigmatizar a relação com o homem, porque você pode cair no outro lado do pêndulo. Mas quais são os cuidados? Então, uma das pessoas estava discutindo assim, o que você tem que ensinar para sua filha, né, quando ela sai à noite? Para ela ter cuidado com o copo, com o colega, com entrar no carro, coisas desde detalhes mais cotidianos até processos jurídicos. Né? Como se constrói, por exemplo, os elementos. Porque, na verdade, Mal, tem gente que já foi submetido a substância química que nem sabe. A sua vida inteira e não sabe. Tem um outro ponto também, que eu acho importante, mas daí não é nesse movimento aumento, mas que é uma discussão que eu também estou aprendendo dos dados do caso. Tem sinais indiretos, mas tem. Então, no caso do Pelicot, tinha sinais assim, ele foi levar a neta ao médico. E, enquanto espera o médico, ele pede para a neta levantar a saia. Ele vai brincar de médico com a neta. Isso assim, em casa, tá? Tudo acontecendo na casa. E a filha relata para a mãe, e vovô pediu para ver minha calcinha. E a mãe acha que aquilo é bobagem. Desqualifica a fala da criança, o que também é muito comum. Né? Aí tem uma outra situação também, no caso Pelicot, que ele se masturba na frente das netas com a porta aberta. E aí a criança não consegue falar, mamãe, meu avô está se masturbando. Ela fala, mamãe, vovô está botando a mão no pênis, no peru. É assim que a criança fala. Então, tem elementos indiretos, então, o apagamento, a fadiga, né, as doenças ginecológicas, que vão te dizendo, opa, tem alguma coisa errada. A filha, a Caroline, em uma das entrevistas, fala, eu percebia que tinha algo errado com a minha mãe, mas eu jamais poderia suspeitar do meu pai. Né? Então, essa coisa dos sinais é importante, né? De validar os sinais da criança e do adolescente, isso é muito importante. Você começou com o Vygotsky. Termina com ele para nós, por favor. Então, o Vygotsky diz assim, é uma frase linda dele, no manuscrito, pouco lido. Através dos outros constituímos-nos. Eu acho linda essa fala dele, né? Nesse manuscrito, que é uma anotação de papel, de caderno que ele tinha, que quando ele fala desse outro, ele está falando do outro real mesmo, como está acontecendo com a gente agora. A gente está numa relação social real e concreta. Mas ele também está falando dos outros que vão nos constituindo ao longo da história e que a gente não conhece, das nossas gerações, os nossos antepassados.
e que também estão em nós, né? De alguma maneira, né? E aí ele vai dizendo, num outro texto, que é por meio de produção e reprodução, associação e dissociação de imagens que a gente, ao longo de tantas práticas sociais complexas, contraditórias, que a gente é capaz de criar uma obra de arte, como uma composição de Mozart, ou uma aberração, como essa, que nega em nós, né, em todos nós, o que é específico, o que é o sentido de ser humano. Dominique criou uma aberração. Esse é o ponto. Uhum. E essa aberração, da mesma maneira que a obra de Mozart diz sobre nós, né, que a obra do Mondrian, para citar os franceses, diz sobre nós, que a obra do de Cavalcanti revela quem somos, quando ele faz aquelas coisas lindas, né, com as mulatas, o que ele revela a essência de quem nós somos, o Dominique também revela. A obra do Dominique revela quem nós somos também. Esse é o ponto. Uhum. Nós também seríamos capazes. É isso que eu estou querendo dizer. Também é importante humanizá-lo nesse sentido, né? Isso eu estou muito impressionada. No julgamento, não é uma coisa caricatural, sabe? Não é assim uma luta. O tempo todo, o que se coloca não é um preconceito sobre o que ele fez. É como ele foi, como é capaz, como foi possível ele, como pessoa, criar aquilo. Essa é a questão. Perfeito. Bom. É isso aí. Gisele Pelicot. A ela depois. Gisele, né? Hã? Nós somos Gisele, né? Isso aí. A Célia Soares, aqui da nossa comunidade, ela tem duas afirmações que ela faz e uma pergunta que ela te traz no Superchat. Ela diz assim: minha filha, aos 21 anos, foi ameaçada de estupro coletivo na estação do metrô do Distrito Federal durante as eleições de 2018. Isso é um terror, né? A noite é um terror para as mulheres, né? Um terror. E ela diz outra coisa também, que existe uma sedação autoritária, quando o chefe ou o professor utiliza do seu poder ao assediar e ameaçar mulheres. É como se fosse uma sedação, né? A mulher fica... o relato que a gente escuta das mulheres assediadas por professores, chefes, é de como a mulher fica sem reação, ela não consegue reagir, né? Como se tivesse sedada, de fato, né? É tão violento, tão fora que a mulher fica... Você fica paralisada. Eu não usaria o termo sedação. Sim. Eu usaria... Porque sedação tem um outro sentido, né? Sim. Mas eu entendo o que ela quer dizer. Ela está querendo dizer, você fica paralisado. Aquilo não era para acontecer. Você, né? Você, o papel social que você ocupa naquela relação social, né? Você tem um professor e quer ser aluna, um chefe e de ser a pessoa que trabalha com ele, não prevê um assédio. Isso não estava no script, isso não estava no nosso acordo. Uhum. E quando acontece, você fica assim, peraí. Você não consegue realmente agir, muitas vezes, né? E aí ela termina com uma questão e terminamos assim, então estamos já dando o nosso horário, o superchat que ela manda. Professora, o que a senhora pensa sobre o caso Silvio Almeida? Complexo, né? Difícil de analisar. Eu não sou do movimento negro, sou branca, né? Mas poderia ser simpatizante. Sou muito simpatizante das questões ligadas ao movimento negro. Tenho trabalhado historicamente com pessoas mais vulneráveis, né? Muitas vezes as minhas pesquisas são com pessoas pobres, negras, deficientes, meninos cumprindo medidas socioeducativas, que na maioria são pardos e negros. Também não faço parte de nenhum movimento feminista, apesar também de discutir muito e ser muito próxima de alguns deles, né? Então, tenho muitas pesquisas
na linha das mulheres que são pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mulheres que são deficientes e os seus processos criadores, enfim. Então, eu vou falar um pouco desse caso, que é muito difícil, como pesquisadora, psicóloga e professora, assim, porque eu, durante a minha trajetória acadêmica, eu sofri assédio moral, né, perpetrado por homens e também por mulheres, né, todos no ambiente de trabalho. E foi muito devastador para mim, muito. São situações que, algumas delas, até hoje, eu não me recuperei totalmente, né. Sobre o caso Silvia Almeida, eu sinto, né, como acho que qualquer um de nós, né, qualquer brasileiro e brasileira progressista, que isso tudo é uma tragédia, né. As 2 lideranças negras, os únicos ministros negros envolvidos nessa situação absolutamente inesperada, foi uma perejivane coletiva, né. E aí é lamentável que isso tenha ocorrido e, para mim, é uma crise representacional histórica, tanto para as mulheres, quanto para os homens, quanto para os negros e para as negras, e, para mim, em todos os níveis, como alguém progressista, depois da gente ter passado tudo que a gente passou com o governo Bolsonaro, né? O direito à presunção de defesa, a presunção de defesa é fundamental e ele tem uma força política central para a justiça e para a democratização da justiça. A gente não pode perder nunca isso de vista. Eu não vou aqui, sabe, Mauro, acusar sem o devido processo legal. A gente já fez isso e a gente já viveu isso, né, com o presidente Lula, e a gente viu no que deu. Então, todos os cuidados nos processos, nos ritos, mas eu também entendo que o presidente Lula, diante das acusações, do ponto de vista político, ficou numa situação muito difícil. Estava muito difícil para ele manter o ex-ministro, né? Era uma questão política central numa pasta muito complexa, né, na Esplanada. Eu vou dizer para vocês, assim, para a Célia, que eu fiquei, pessoalmente, isso é uma coisa muito particular, um pouco decepcionada com a reação do ex-ministro Silva. Porque eu achava que teria sido melhor para ele ter pedido para sair, para dar tempo de se explicar, para construir seus argumentos, para a forma como foi, teria evitado talvez o desgaste dele mesmo como imagem pública. Eu acho que ele se desgastou desnecessariamente, né? Por que eu falo isso? Porque é legítimo, nos cargos de confiança aqui em Brasília, as pessoas em situações como essa, ou em situações que algum ou qualquer questionamento ético da sua parte, se afastarem, né? Mesmo no terceiro e quarto escalão. Isso acontece. E aí, para finalizar, eu queria deixar claro, né, assim, como que eu entendo esse processo a partir de agora, né? O anonimato e o sigilo são direitos das pessoas que estão supostamente vivenciando e são vítimas de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual. No caso do assédio, assim como na submissão química, não há provas materiais. É muito difícil, eu já sofri assédio, não tem como provar. Tirando um caso muito específico de um assédio que eu vivi, que está tudo documentado em vídeo, não há como questionar, os outros não tem como eu dizer, eu digo e é a minha fala que vale. O fato é que ninguém acorda num belo dia e diz: vou hoje fazer uma denúncia desse sujeito inventando uma situação do nada. A gente já sabe que somente 5% dos casos de denúncia é que tem o objetivo de constranger ou implicar a outra pessoa. O resto das testemunhas são válidas. As testemunhas, nesses casos, o testemunho, né? Não as testemunhas, o testemunho do vivido é uma prova. O acúmulo de testemunhas do vivido ligado ao assédio é um elemento central para o processo legal.
porque você tem mais de uma pessoa falando. E no caso da submissão química, por exemplo, a gente vê a mesma complexidade, sendo que lá nem o direito à consciência o sujeito tem. Porque no caso do assédio moral, a pessoa está vendo, está vivendo, ou do assédio sexual. O que me impressionou muito, assim, é claro que como mulher eu fico muito afetada pela situação, por exemplo, da ministra. Eu tenho, claro, que uma ligação com ela, né, por ser mulher e por ter vivido coisas que ela viveu, né, diz ter vivido, eu sei do que ela está falando. Mas eu queria dizer para vocês que, para mim, o assédio moral, por exemplo, foi relatado por um dos secretários, esqueci o nome dele. Leonardo Pinho, se eu não estou enganado. Aquilo me assustou barbaramente. Porque o depoimento dele relatava várias situações que várias pessoas com quem eu trabalho, seja na clínica, seja na escola, seja como pesquisadores, o relato dele é muito semelhante ao que todas as outras pessoas vivem. Autoritarismos, berros, gritos, constrangimentos, isolar a pessoa, tirar a pessoa das atividades laborais que eram prescritas para a sua função. Então, assim, é uma situação lamentável, mas acho que a gente tem que fazer como os franceses fizeram. A gente tem que enfrentar. Né? E aí a coragem também, acho que é muito importante, da Gisele, ela é uma coragem pedagógica, porque ela vai ensinando as outras mulheres o que é possível acontecer com elas e como elas devem se proteger. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado. Dani Nunes, pedagoga e psicóloga, professora do Instituto de Psicologia da UNB, professora colaboradora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp. Nossa, obrigado, foi uma aula para nós aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom fim de semana para ti. Um beijo, bom final de semana para vocês todos. Tchau. Tchau.